Um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para se manter muito bem informado neste sábado. E eu queria começar o programa fazendo uma pergunta para você. Você é uma pessoa organizada? Você se considera uma pessoa organizada? Para tratar desse tema hoje, a nossa convidada é a Renata Andretta, da Andretta Organizer, a quem nós já agradecemos por ter aceito o nosso convite. Obrigado, viu, Renata? Muito obrigada, a honra é minha. E comigo aqui na condução do programa, a Ingrid Lopes. Bom dia, Didi. Bom dia, Edson. Bom dia, Renata. Como a Didi é uma pessoa muito organizada, eu vou deixar para ela a primeira pergunta do programa. Muito organizada? Não sei, eu tento às vezes. Oi, Renata, eu queria ver com você. O período da pandemia foi importante para essa questão da organização, principalmente dentro de casa, considerando que a gente teve que fazer lockdown e muitas pessoas só poderiam ficar em casa mesmo, né? Não tinha como sair. Exatamente, foi de extrema importância. Eu acredito que a organização ela começou a ser vista de uma outra maneira para as famílias, porque todo mundo foi obrigado a ficar em casa, filhos estudando online, home office, então isso fez todo mundo querer se organizar ou precisar se organizar, né? E todo mundo assim meio que se confrontou com as suas bagunças, né? Então isso se fez realmente necessário se organizar, se ajustar a esse novo período, né? Que está até hoje, né? Muitas famílias, muitos pais, mães, né? Começam a trabalhar agora, de casa, meio período, ou dia ou outro. Então, foi-se necessário esse ajuste. E por isso que, hoje em dia, a organização, ela tomou mais forma. Realmente, ela está sendo mais valorizada, porque é um bem necessário para uma qualidade de vida, para um bem-estar e para uma produtividade dentro de casa mesmo. Renato, eu acho que se você quiser pegar na canela de alguém, é só dizer que a pessoa é desorganizada. É assim, eu me considero, Renato, uma pessoa organizada. Tem algumas coisas que são só minhas, tem um canto que é só meu e só eu mexo ali. Só que de vez em quando some alguma coisa. E aí você sai gritando, quem foi que mexeu aqui? Na verdade, ninguém mexeu, porque só eu mexi. Qual que é a dica para você ser uma pessoa realmente organizada? Olha, a gente pensar em organização, a gente tem um universo todo, né? Mas, assim, as dicas principais, eu sempre falo que organização, ela é escolha. A gente escolhe ser organizado e escolhe se manter organizado. Então, quando a gente escolhe isso transforma, é uma virada de chave, né? E dicas, assim, eu sempre falo, família com família, coloca sempre tudo aquilo que é semelhante junto. Isso auxilia no dia a dia a não ter tanta bagunça, ou às vezes a gente se perder na bagunça, porque muitas vezes está tudo misturado. Então, olha, faz uma categoria, mantenha, se precisar, etiqueta, mapeia aquilo, mapeia uma gaveta, mapeia uma caixinha, porque na hora da precisão, opa, tá ali, eu vi. Então, assim, são pequenas dicas que vão se fazendo a ordem acontecer. E também, eu falo, né, tanto para a ordem dentro de casa, do trabalho, seja onde for, planejamento, rotina, né, constância, porque isso vai tornando a gente cada vez mais organizado e vira realmente um hábito. Eu acho que eu não vou conseguir. Consegue? Olha, dá para ser organizado no trabalho e não ser organizado dentro de casa, né? Porque eu consigo. Assim, dentro de casa é mais difícil até pela rotina que é corrido. E eu vejo que até assim, eu uso a minha rotina como justificativa para não organizar e eu me atrapalho mais ainda, o que complica totalmente, vira uma bola de neve, né? E você auxilia nisso também, além da organização dentro de casa, a organização do trabalho. Sim, o personal organizer, ele vai atuar em diversas frentes, né? Quer seja na organização do lar, pós-mudança, que é uma demanda bem grande de personal organizer, fazer todo o processo de mudança, mas também tem a organização empresarial. Então, assim, são diversas frentes que o personal atua, que vai trazer estratégia, vai trazer a mão
de obra mesmo, tirar a bagunça, fazer uma reorganização para a pessoa ter uma qualidade de vida a partir dali. Então, hoje, o Personal Organizer, ele atua em diversas frentes, né? Não apenas na organização do lar. É, sim, a demanda talvez mais expressiva, pós-mudança, pré-mudança, mas é um profissional que pode atuar em diversas áreas, porque a gente pode organizar absolutamente tudo, né? Tudo pode ter ordem. E quando a gente tem ordem, a gente tem uma qualidade de vida, a gente tem uma produtividade, a gente tem praticidade. Então, é para todos os âmbitos da vida. Antes de falar da organização na empresa que você citou, tem gente que vai viajar, dobra as camisas sempre do mesmo jeito, coloca meia para cá, calça para lá, depois você vai no avião, eles jogam a mala de qualquer jeito, Renata. Então eu fico pensando, para quê? Não é um sofrimento muito grande você ser tão organizadinho, assim, tão quadradinho? Olha, eu costumo falar, e vou ser muito sincera com vocês, antes de eu ser Personal Organizer, eu era exatamente essa pessoa. Bem, sabe, certinho. E hoje, como Personal Organizer, eu sou uma pessoa muito mais prática. Então, a organização não é para se ter pessoas chatas, sabe? Assim, eu sempre falo isso para os meus clientes, para as pessoas que eu convivo. A organização é realmente para te dar liberdade, para te dar tranquilidade. Então, você pode arrumar a mala? Claro que pode, mas vai acontecer talvez de sair um pouquinho do eixo. Mas o mais gostoso, quando a gente e quando a gente é uma pessoa organizada, é que a gente consegue rapidamente voltar no prumo, rapidamente voltar, fazer da desordem a ordem. Então, é o controle. É isso que eu acho que é o recado principal. A organização não precisa ser para ser 100% perfeito. Isso ninguém vai ser. Mas uma pessoa organizada, ela tende a ser uma pessoa mais que tem o controle, sabe? Que toma as rédeas. Então, se sair um pouquinho, se uma mala ficar um pouco bagunçada, rapidamente ela vai ser reajustada. Se uma casa tiver, talvez um dia meio caótico, mas rapidamente a pessoa consegue. Por quê? Porque a pessoa tem uma disciplina, a pessoa tem um olhar estratégico, porque virou um hábito. Então, muda tudo. E eu imagino que o maior ganho que a gente tem na organização é tempo, né? Porque normalmente dentro de casa o que a gente perde tempo e às vezes até no trabalho é não sabendo onde está alguma coisa, né? Sim. Você ajuda a pessoa a se encontrar dentro de casa. Sim, falo para vocês, gente, a maioria dos clientes, às vezes a gente está em processo de reorganização, enfim, fala, olha, eu não sabia que eu tinha, ai meu Deus, eu tinha esquecido, olha, eu estava procurando faz tempo. Então, a organização, sim, ela traz esse benefício, né, de a gente aproveitar melhor o tempo, não perder tanto tempo procurando ou tentando, assim, encontrar e ficando frustrado. E também, não apenas tempo, Didi, mas especialmente também no bolso, porque às vezes as pessoas falam, ai meu Deus, eu não encontro, vou comprar porque não acho, ou porque não está aqui, ou acho que eu dei para alguém. Isso na despensa, dou um exemplo, falo de um guarda-roupa, um item, né, uma peça de roupa, mas vamos pensar numa despensa. Quantas e quantas vezes pessoas recompram, porque está lá no fundo do baú, vencido depois, um item. Então isso impacta o tempo, impacta a rotina, mas também impacta o bolso, né? A bagunça, ela faz mal, né? Então, para vários âmbitos também. Então, eu acho que a gente devia se casar com uma profissional organizer, então, porque você consegue organizar cômodo por cômodo da casa, é isso? Sim. Hoje em dia, assim, há projetos e projetos, né, que um personal organizer ele pode atuar. Ele pode organizar uma casa por completo, mas também, se há necessidade, aquela maior dor é no closet, ou aquela maior dor é na cozinha, na despensa, na lavanderia, no escritório. Então, isso pode sim a demanda pode estar em alguns cômodos específicos, ou também há pessoas, há famílias que preferem uma reorganização geral, né? Mas inúmeros trabalhos, às vezes pessoas vêm me procurar e falam, olha, Renata, preciso organizar o meu guarda-roupa, preciso organizar o meu escritório. Então a gente eu sempre costumo falar que são projetos personalizados, vai de acordo com a necessidade de cada família.
Se ao invés da gente se casar com uma personal organizer, vamos imaginar, né, que não tem uma personal para cada pessoa. Dá para começar já essa organização na infância? Quando você vai para uma casa que tem crianças, tem como organizar o cômodo e ajudar os pais, a melhor forma de ensinar a criança a crescer já mais organizada? Com certeza. E eu falo assim, né? Eu, como personal organizer, eu não vou apenas na casa e faço a organização e vou embora. Porque isso aí não vai ter sentido, né? A pessoa vai ter um benefício ali, vai ser gostoso, ok? Mas a bagunça geralmente ela volta, porque a casa ela tem vida, né? E criança, mais ainda. Na tua pergunta especificamente, eu sempre costumo falar que a gente leva a organização, mas a gente também ensina a organizar, a gente mapeia a casa. Vamos pensar num quarto de criança, numa brinquedoteca aí para entrar dentro do assunto. Criança é visual, então quanto mais mapeado estiver o cômodo, melhor para ensinar a voltar no lugar, sabe? A cada lugar, cada coisa na sua casinha. Então, é inculcar isso na cabeça dos pais, como profissional de organização, é repassar todos esses atos de organização, né? A família com família, a organização em si aconteceu pela personal organizer. É repassado isso e automaticamente, né, quando a pessoa escolhe se organizar, é repassado também para casa, para os filhos, quer seja adolescente, criança. Então isso é uma escolha, sempre vai ser escolha. Então a gente leva facilidades, algumas estratégias e a família escolhe continuar, né? Ter essa constância. E isso realmente vai fazer total sentido e diferença numa educação de uma criança, de um adolescente e na manutenção do lar. Nós vamos ao nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta. Hoje estamos conversando com a Renata Andretta, proprietária da Andretta Organizer, que está nos ajudando aqui a pensar um pouco mais, a vivermos de forma organizada. Daqui a pouco a gente volta, até já. Voltamos com o nosso Band Entrevista, hoje conversando com a Renata Andretta, que é proprietária da Andretta Organizer, que está nos ajudando aqui a pensar um pouco mais sobre o universo da organização. E durante o intervalo surgiu uma conversa aqui sensacional e a pergunta eu vou passar então para a Didi. Renata, a gente conversou realmente sobre isso hoje. O que é essa organização pós-luto? Como você facilita nesse momento? Exato. Eu costumo dizer que um personal organizer, ele vai atuar desde o nascimento, que é uma organização baby ali, organizar o quartinho do neném que está chegando, até o término, né? Até um luto, até um momento delicado. E como isso surge realmente essa dúvida, mas o quê? Como organizar? Porque muitas vezes dói. Ir ali nas roupas, nos itens da pessoa que foi embora, e muitas vezes o personal organizer ele pode dar essa assistência, ele pode fazer aquela mão na massa que muitas vezes vai dar aquela dor para a família, né? Ou às vezes desmontar uma casa, desmontar um guarda-roupa, que for. Então eu costumo dizer que é algo muito delicado, por isso que é muito além de ordem, é muito além de organização, é muito além de um serviço braçal, né? É você cuidar da dor de alguém e você, de alguma maneira, deixar um pouco mais fácil um momento difícil. É até engraçado falar essa frase, mas é a ordem e é o olhar ordeiro num momento de talvez uma desordem emocional, né, de uma saudade, enfim. Então a gente entra, né, muitas vezes ou sozinho para cuidar, isso vai de acordo com a família, ou em conjunto, para o quê? Para tornar um pouco mais fácil esse processo de desfazer uma casa, de desfazer de roupas, que nada mais são que lembranças. Então é muito além, eu sempre falo isso, sempre é muito além de organizar, né? É muito além do serviço, é organizar de dentro para fora, de fora para dentro, né? E atuar em diversas áreas aí para realmente ser canal de bênção na vida das pessoas.
No bloco anterior, nós chegamos a falar sobre organização empresarial. Eu posso relacionar a organização com produtividade, por exemplo? Completamente. Uma pessoa ordeira, ela vai ser uma pessoa muito mais produtiva. Como a gente até havia conversado, né? A bagunça, ela nos tira tempo. A desordem, a gente paga caro por ser desorganizado, né? Então, a produtividade, ela se tem de uma forma... por isso eu falo, quando a gente escolhe ser organizado, não precisa ser o mais organizado 100%, mas pequenas atitudes tomam forma para a gente realmente eliminar coisas que nos fazem bagunçados ou que tiram o nosso tempo ou que custa esse tempo e nos traz, sim, sempre praticidade, produtividade, eu falo domínio de tempo, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, ai, nossa, eu precisava que meu dia tivesse mais de 24 horas. Na verdade, tem que tomar um cuidado com isso, eu sempre falo, por quê? Talvez essas 24 horas não estão sendo bem administradas, esse é o ponto, né? Então, isso fala de produtividade, de colocar limites em algumas coisas que tiram a nossa, como eu posso dizer, o nosso dia. Eu posso avaliar o meu dia e tirar minhas distrações, eu posso planejar o meu dia e eu posso falar não para algumas tarefas. A gente, às vezes, muitas vezes, né, a gente quer dar conta de tudo e às vezes não dá, né? Então, a produtividade, né, ela se dá sim quando a gente escolhe ser ordeiro. E aí vai nessa cadeia aí, né, de hábitos, de pequenas escolhas diárias que vão tornando a gente mais seguro e mais, eu falo que mais controlado. A gente consegue controlar o nosso tempo e não o nosso tempo nos controla. Aí a produtividade vem com certeza. E dentro de uma empresa, o que você costuma organizar? Por onde começa a organização dentro da empresa? Olha, dentro de empresas, geralmente, assim, o que mais chamam é para documento, né? É uma necessidade grande, assim, da documentação. Eu sempre falo que a gente entra na dor, né? No chato, né? Que muitas vezes as pessoas não gostam ou não conseguem organizar. Então, é isso que a gente vai. E eu gosto de organizar, gente. Qualquer coisa, tá? Chamou, eu vou. Mas, geralmente, a organização empresarial, ela vai realmente em itens de escritório, em itens de papelaria, mas sempre vai ser também a documentação, aqueles estoques. Então, assim, como eu falo, é sempre a gente ir na dor do cliente. Então, é sempre muito personalizado, né? Então, há inúmeras demandas. Então, a gente entra na demanda de cada cliente, cada empresa, cada família, cada casa. Mas, num ponto de vista geral, geralmente a documentação, itens de papelaria, itens de estoque, a gente entra aí com a mão de obra também. Todo programa eu acabo revelando a minha idade, né? Vou revelar mais uma vez, não tem problema não. Tem uma coleção de discos de vinil. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas eu tenho lá. Eu sei quantos são, eu sei onde é que eles estão. Agora, quais são os erros que uma pessoa comete na hora de se manter organizado, na hora de organizar suas coisas? Olha, eu falo que eu gosto de coleção também, viu, Edson? Não, a gente também tem algumas lá em casa também. Isso não há problema algum. A questão é, muitas vezes, vamos falar, né, alguns erros, porque às vezes a pessoa fala, mas então eu tenho que me desfazer de tudo? Não, muito pelo contrário, né? Mas acontece, a bagunça ela se tem quando a gente tem muito acúmulo. Às vezes, quando a gente tem itens que a gente não gosta, junto com as coisas que a gente gosta, isso gera bagunça. Itens que às vezes a gente acha que vai usar, acha que um dia pode ser. Olha, sempre isso gera bagunça, isso é um erro. O acúmulo indevido é um erro. Não o acúmulo de peças que você gosta, que você tem aí um apego emocional, ou às vezes até usa até hoje, enfim. Isso não é problema, eu sempre falo isso, eu tenho uma consciência muito grande, passo isso para os clientes. Porque muitas vezes o cliente acha que o personal organizer vai falar o quê? Para fazer um limpa na casa. Tem que tomar um cuidado com isso, né? É claro,
sempre fazer fluir. Mas o erro é o acúmulo. O erro é você colocar aquilo que você mais usa junto com coisas antigas que você está lá, que você nem usa, que você nem gosta e que já poderiam ir embora, né? Então, pensando dentro da casa, acúmulo é colocar itens que já poderiam ir embora junto com coisas que estão em uso, isso gera bagunça. Então aí é hora de reclassificar, de colocar família com família, sabe? De dar fim também naquelas coisas que já foram. Eu sempre falo isso para os meus clientes e para as pessoas que me seguem, né? O ato de desapegar também é importante na organização. Por quê? Ao passo que você se desfaz de algo que já contou sua história, você abençoa alguém. Eu sempre falo isso, né? O ato de descartar nunca vai ser apenas você dar embora. É o ato de você abençoar alguém. E isso vai trazer espaço para o novo, ou até mesmo vai trazer espaço para a gente realocar de uma forma mais ordeira aquilo que ficou, os seus inúmeros discos aí de vinil. Então, realmente tomar cuidado com esses erros de acúmulo ou de colocar tudo muito junto. Esse é o principal erro, é o principal, assim, ponto que dá bagunça, porque aí a pessoa também depois fica desanimada, fala, ai meu Deus, eu não quero organizar isso, ai dá muito trabalho. Então, aí que a gente entra, é claro, mas eu falo, independente de ter um personal organizer em casa ou contratar um personal organizer em casa, que todo mundo hoje olha as coisas, ali a gaveta ou o espacinho que tem mais uma dor, assim, tem uma baguncinha, avalia realmente se tem coisa demais ali. E se tiver alguma coisa que não faz sentido, abençoe alguém. Essa questão é até emocional, né? Algumas coisas a pessoa não se desfaz porque tem um apego. E você tem que atuar, assim, no trabalho, é um trabalho de convencimento às vezes, né? Porque você percebe que a pessoa não vai usar. Exemplo, em casa. É uma tradição da minha família passar coisas de geração, que assim, já foi avisado que vai parar em mim e na minha irmã. A gente não tem esse apego às coisas, só que a minha mãe é super jovem, ela tem. Eu não conseguiria convencer. Talvez uma pessoa explicando o motivo, né? Então, o que você faz é quase um trabalho psicológico também, né? Sim, eu falo que é muito mais que um trabalho, é missão mesmo, é propósito mesmo. Não tem como eu falar para vocês que eu vou numa casa e só organizar. Eu me envolvo emocionalmente com aquele momento, né? Porque também a pessoa escolheu e tá precisando, eu tenho uma dorzinha ali. Mas eu não sou uma pessoa, há profissionais e profissionais, né? E tem às vezes isso, né? Ai meu Deus, eu vou chamar uma personal organizer aqui, eu vou ter que dar fim em tudo. Não é isso. Eu, Renata, né? Eu falo por mim. Então, quando há apegos emocionais, quando tem itens ali que contam uma história de família, enfim, sempre isso tem que ser preservado. Já aconteceu de eu estar, né, tem um caso curioso, na casa de uma cliente, e ela falou, ai meu Deus, eu preciso dar embora isso, mas ai. Eu virei para ela e falei assim, não se desfaça, porque você vai se arrepender. Não é essa a função, né? Mas a gente pode realocar isso num lugar melhor, vamos lá, né? Então, não necessariamente, eu sempre falo isso, né? Não necessariamente é dar fim em tudo, é olhar sim, com um olhar de desapego, com um olhar estratégico para dar uma limpada no ar, para ressignificar alguns ambientes. Mas itens, a gente também tem que tomar cuidado com isso, né? Itens que estão no coração, que estão na história da casa, da família, que tem um apego emocional, toma muito cuidado, porque depois se arrepende. Mas, se puder, realoca, né? Realoca. Essa é a função da organização. Não é impor nada, é só realmente, é fazer um trato, né? É abrir os olhos, é fazer com que a pessoa enxergue a ordem ou o que precisa ser feito de uma maneira mais leve. Sempre assim. Bom, de uma forma organizada, estamos chegando já ao final do nosso programa, mas eu queria que você deixasse um contato, o seu site, para as pessoas te encontrarem. Eu agradeço realmente, assim, vocês terem
aberto essa oportunidade para mim. Isso de verdade eu falo para vocês, falo para todo mundo que realmente é uma honra estar aqui. E se alguém quiser, né, me seguir, conversar, eu tenho as redes sociais, é andreta.organizer. Lá a gente fala de organização e eu sempre falo isso. Organização de dentro para fora, de fora para dentro, dicas de organização. E lá também tem tudo, né? Site, WhatsApp, enfim. O que precisar eu sempre estou à disposição e eu agradeço também. Muito obrigado então a Renata, obrigado também a você, Didi. Obrigada, Renata. Foi ótimo. Eu acho que a gente vai conversar mais, viu? Amém, vamos lá. E obrigado a você que nos acompanhou nesse sábado. Estaremos de volta no próximo Band Entrevista. Tenha um ótimo final de semana. Tchau.